Olá, meus amigos, tudo certo? Tudo bem com vocês? Já se inscreve aqui no canal, já aproveita para deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e compartilhar com aqueles que têm interesse nesses mesmos assuntos aqui, tá bom? Para que a gente possa alcançar mais pessoas. E olha só, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre um método muito importante para quem está se preparando para a prova, seja de vestibular ou de concurso, que é o estudo por meio de questões. Essa é para mim a chave do sucesso, você estudar por meio de questões. Significa simplesmente que você vai usar a maior parte do seu tempo de preparação, enquanto você estiver estudando, resolvendo questões, estudando por meio de questões, e vai usar menos tempo vendo a teoria, que é uma inversão da ordem tradicional. E por que eu acredito tanto nisso? Porque quando você vai fazer prova de vestibular, de concurso, a coisa mais importante que vai acontecer lá, quando você estiver fazendo a prova, é resolver questões. Na verdade, não vai ter outra coisa para fazer. É basicamente apenas isso. Saber resolver questões é a competência mais importante. Então, me parece que é mais eficiente, mais inteligente, que você use a maior parte do seu tempo de preparação realmente resolvendo questões, em vez de gastar muito tempo com a teoria, tá bom? Então essa é a ideia. E por que eu acredito tanto nesse método? Porque ele foi para mim a chave de aprovação para várias provas. Então, por exemplo, eu entrei na Universidade de São Paulo utilizando esse método. E antes disso, já tinha sido aprovado em vários concursos públicos usando exatamente essa mesma metodologia. Então, fui aprovado, só para você ter uma ideia, no Tribunal de Justiça de São Paulo, depois no Ministério da Fazenda, depois fui aprovado como analista de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas aqui na Secretaria da Fazenda de São Paulo, depois no Ministério Público da União e, finalmente, como auditor fiscal tributário de São Paulo, que é o cargo que eu exerço até hoje. Então, é um método assim que para mim funciona muito bem e é por isso que eu recomendo que você siga isso aí também. Vamos lá, vou mostrar para você como é que isso funciona na prática. Então é muito simples, A primeira coisa que você tem que saber é que a maioria dos materiais, sejam livros, que é o que eu vou mostrar aqui, sejam apostilas ou mesmo um curso online, vai sempre procurar seguir aquele método tradicional. Vai explicar a teoria, depois de bastante explicar a teoria, vai te dar alguns exercícios ali de fixação e mais adiante ele vai te dar exercícios para você resolver, tá bom? A nossa ideia é inverter essa lógica. Então, por exemplo, se eu pegar um material como esse aqui, são os materiais que eu usei para o meu concurso de auditor fiscal, que é o concurso último que eu fiz, tá bom? Então, o material, primeiramente, ele deve ser, seja livro, apostila ou curso online, voltado para aquele objetivo que você quer. Então, não adianta você escolher materiais que não sejam voltados para aquele objetivo, para aquele resultado que você quer, porque você vai devagar muito. Então vai gastar muita energia, vai gastar muito do seu tempo e vai demorar muito para chegar no resultado que você quer. Então a escolha de um bom material é aquele voltado para o nível de conhecimento que você precisa ter exatamente para aquela área que você está buscando. Essa é a primeira coisa. Além disso, um livro, um material para concurso, para prova, ele tem que ter muita questão, ele tem que trazer uma proposta de muitas questões para resolver. E ele vai seguir essa ordem tradicional, que é o mesmo que acontece com esse aqui, por exemplo. Se eu escolher um capítulo aqui, que é juros compostos, por exemplo, ele vai ter uma parte de teoria, mas o que esses materiais têm de legal? Ele já entra depois aqui com exercícios resolvidos, então já entramos nos exercícios, e aqui exercícios, tem muitos exercícios resolvidos, isso é bem interessante. E finalmente uma terceira parte, que é os exercícios propostos, É assim que vai vir. Agora, nessa ordem que você vai estudar? Não. O que você vai fazer é ir diretamente para as questões. Calma, não se assuste, não se assuste. Vai falar, como é que eu vou direto para as questões se eu não sei nada? Olha só, o objetivo de você ir diretamente para as questões é que ao você passar os olhos ali pelas questões e até tentar resolver algumas delas, você vai verificar duas coisas. Primeiro que algumas coisas talvez você já saiba. Isso é bastante interessante para você ver em que nível você está ali. Mas digamos que você passe por 100% das questões ali, ou 99%,
sem saber nada. Não tem problema, não tem problema. Essa primeira passada, ela tem o objetivo de despertar a tua mente para tópicos, né, que são mais relevantes. Porque notem o seguinte, se aqueles assuntos, né, se aqueles tópicos eles estão sendo cobrados na prova, nas questões, é aquilo que é o mais importante dentre todo o material que você vai estudar de teoria, você vai começar já a olhar com um olhar crítico, né, com alguns insights, né? Então, você tem alguns insights ali quando você está vendo as questões e depois quando você for para a teoria, você vai, opa, esse assunto aqui já vi que caiu numa questão lá, né? Então isso vai despertando a tua mente, deixando a tua mente mais alerta para aquilo que é mais importante, né? Então é como você ir exercitando a tua mente, tá? Para preparar a tua mente para a hora que você for estudar a teoria. Depois que você der aquela estudada na teoria, você vai para as questões. Se você tiver questões resolvidas primeiro, isso é excelente. E como é que eu trabalhava sempre essas questões resolvidas? Eu as resolvia geralmente, né, na margem, dentro do próprio livro, aqui, né, resolvia aqui mesmo, dentro do próprio livro. Mas se não for possível fazer isso, porque o espaço é muito pequeno, você pode ter um caderno de resolução de exercícios, e aí você pega esses exercícios resolvidos e vai resolvê-los você mesmo. Por que isso é interessante? Porque se você der uma escorregada ali e não souber alguma coisa, você já tem a resolução bem pertinho de você ali para ver qual é a lacuna que você precisa preencher de conhecimento para continuar desenvolvendo o exercício. Então isso é bem interessante. Finalmente você vai para o exercício proposto, né? E de preferência, né, como eu falei, de preferência você resolve tudo aqui mesmo no livro, se couber. Se não, um caderno à parte. Por que isso? Tá? Porque tenha em mente o seguinte, você está preparando um material que você não vai botar de lado depois. Ele vai ser a base do teu estudo daqui para frente. Quando você tiver um caderninho ou um livro bastante anotado, você vai ter muita facilidade de revisar esse conteúdo depois, e quanto mais para frente for chegando, você vai só se dedicar praticamente a questões, porque não tem mais tempo de fazer exercício, esse material ele é muito rico, ele vai estar com várias anotações, várias coisas que você colocou aqui e que vão te ajudar a revisar muito rapidamente a matéria, resgatar um conteúdo muito rapidamente e se preparar para a prova. Você percebe que você vai trabalhando o seu material para que ele possa ficar bem compilado e ser para você um material de revisão e de muito treino, né, enquanto você vai estudando para a prova. Finalmente eu queria comentar uma outra coisa, né? Enquanto você estiver fazendo toda essa bateria de exercícios, você vai se deparar com dois tipos de exercício que é importante que você marque, que você anote. Aqueles que você teve mais dificuldade, você vai fazer ali, sei lá, alguns pontos de interrogação, para que você possa depois, quando você estiver passando por essas páginas de novo, você olhar aqueles que você teve mais dificuldade para resolver e você treinar eles mais uma vez, ou mais 2 ou 3 vezes. Não é? E um outro tipo de exercício muito bacana é o que eu chamo de exercício bizu. O que é o exercício bizu? É o seguinte, é o tipo de exercício que quando você faz, você percebe que você consegue resgatar muito conteúdo, né, muita teoria por meio da resolução daquele exercício. Então ele é um exercício rico para revisão. Então quando você se deparar com esse, você faz uma marcação. Geralmente eu coloco bizu, né, porque ali é uma questão bizu. E essa é a questão bizu. A questão bizu te ajuda a lembrar muito conteúdo da teoria só de resolver aquele exercício. Então o que vai acontecer quando você chegar lá na frente? Que você tiver pouco tempo, estiver bem pertinho da prova, vai acontecer que você vai passar pelos teus livros, você vai ter anotações, você vai ter uma forma rápida de resgatar a matéria e você vai ter exercícios que você teve dificuldade para você poder treinar de novo e você vai ter também uma bateria de exercícios especiais que são os exercícios bizu, as questões bizu. Então, você vai ter 5, 10, 15 questões bizu de cada matéria, que aí você resolvendo aquelas questões, você vai conseguir revisar muita teoria, muita parte de teoria só por resolver essas questões. Então, é isso, meus amigos. Bom, aqui é um exemplo que eu dei com os livros, mas lembre, a filosofia é essa, né, de estudar
por meio de questões. E eu espero que esse tipo de ideia entre na sua mente, no teu coração, para que você possa começar a praticar isso, né? Porque a perfeição vem com a prática, né? Você vai descobrindo o seu jeito de fazer. Mas a filosofia é essa, usar mais do seu tempo para resolver questões e utilizar todo o material que você tem para compilar muitas informações para te ajudar a revisar a matéria, te ajudar também a treinar as questões para a prova. Então, daqui para frente, arrebenta nas questões e sucesso na sua aprovação que vem pela frente aí. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.